Shalom, queridos, graça e paz a todos, paz seja convosco, paz do Senhor, conforme as línguas das tribos que nós temos no Brasil. Amém? Para quem não me conhece, sou o apóstolo Leandro, ministério The Kingdom, juntamente com a aliança com o Ministério Íntimo do Pai, do apóstolo Geraldo Denardi. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar aqui em Jacareí, nesse ministério, do qual nós amamos. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar algo no seu coração, que vai mudar um pouco a sua percepção sobre o reino, sobre a cultura do céu, sobre o propósito para o qual você nasceu. Quantos querem isso? Amém. Mas também hoje eu quero falar um pouco sobre as mamães. Não posso pregar somente sobre as mamães, porque nós temos papais aqui também, temos filhos. Mas dentro do que Deus ministrou ao meu coração, vamos falar da mamãe. Amém? Quantas mães nós temos aqui hoje? Levante sua mão. Muitas mães. Maravilha. Para minhas duas mães preferidas, que é a minha mãe e a minha esposa, um beijo no coração de vocês. Glória a Deus por isso. Amados, quando nós estamos com fome, com sede da presença, quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, muitas das vezes nós não imaginamos o que pode acontecer. Nós temos expectativas, nós temos motivações, nós temos desejos, mas Deus também tem suas motivações e Deus também tem seus desejos, tem as suas expectativas. E importa que as motivações dele prevaleçam. Importa que a expectativa dele se manifeste. Então, quando nós vemos a casa do Senhor, ou quando nós estamos na nossa casa mesmo, orando, ou às vezes nós estamos num simples almoço, ou num momento de confraternização, ou talvez numa sala assistindo um filme, ou talvez no trabalho, em algum momento do seu dia a dia, nós estamos com uma expectativa equivalente àquele momento que nós estamos passando. Quando você vem para o culto, você vem com qual expectativa? Quando você vai para a sua casa e fica na sua casa, qual a expectativa que você tem para o que pode acontecer na sua casa? Quando você vai para o trabalho, qual a expectativa que você tem para o que vem acontecer no seu trabalho? Quando você sai com a sua família ou com os seus amigos, qual a expectativa que você tem? Quais são as motivações? Qual é a percepção que você tem em relação a essa situação? O momento do qual você se colocou. E é aí que muitos de nós somos surpreendidos. Diga, surpreendidos. Diga, de repente pode aparecer um anjo. De repente, o Espírito Santo pode tocar você. De repente, pode vir um barulho de um vento como impetuoso. De repente, Jesus pode aparecer na sua frente. De repente, você pode ser arrebatado. De repente, a cura que você tanto queria acontece. De repente, o seu filho que você tanto está orando pode ser liberto. De repente, o seu marido que você tanto está orando pode passar a te respeitar, te amar e estar com você na igreja. De repente, a sua esposa pode passar a ser uma adjuntora sábia para edificar a casa. De repente, tudo que você organizou pode ser mudado. Tudo que você preparou
pode ser mudado. De repente. Você está disponível para o de repente de Deus? Aonde você talvez projetou algo para o dia de hoje, dia das mães, as mães estão com uma enorme expectativa que os seus filhos se manifestem. Sim ou não? Sim ou não? As mães hoje estão com uma enorme expectativa que os seus filhos apareçam, dêem um abraço, um beijo. Eu vou falar mais, profetizar mais, um belo de um presente. As mães não estão pegando isso não. Vocês não querem presente? Só um abraço, um beijo? Ah, fala a verdade, você quer um presente, fala aí. Hã? Isso alegra o coração, alegra? Aleluia. Aleluia. Hoje eu não estou perto da minha mãe. Não estou perto da minha esposa, que é mãe dos meus filhos. Mas eu tenho certeza absoluta que minha mãe está me vendo agora, minha esposa também, porque eu mandei o link para eles. E para uma mãe ver o seu filho no altar, falando da palavra do Senhor, é um presente de Deus. Minha mãe é guerreira, minha esposa também. Eu louvo a Deus pela vida delas. Louvo a Deus. Porém, quem inventou a mãe? Foi um pai. Quem inventou a mãe? Foi o pai. Então, até para ser mãe, você precisa do pai. Ei, mamães, para você ser uma boa mãe, você precisa ouvir o pai. Não haveria mãe se não fosse o pai. E não haveria pai se não fosse o grande pai. Então hoje é o seu dia, mamãe. E louvemos ao Pai pelas mães. Aleluia. Diga, Pai, obrigado pelas mães. Aleluia. E mediante essa revelação, nós vemos como Satanás ataca o pai. Porque o pai é a diretriz de uma mãe. Tudo começa com o pai. Você que é mãe hoje, você precisou do direcionamento do seu pai e a edificação desse caminho através da sua mãe, para você chegar onde você está hoje. E eu quero compartilhar algo com você sobre os de repentes de Deus. E um desses de repente mudou a vida de duas mulheres. É claro que mudou a vida de muita gente, mas eu quero hoje, nesse momento, falar de duas pessoas, duas mulheres. Mas eu não vou ministrar essa palavra toda agora de manhã, porque nós temos a noite ainda, né? O pastor Felipe está de folga hoje. E ele botou eu para trabalhar. Então vamos trabalhar. Amém? Amém? Então eu quero falar da primeira mulher, que se chama Isabel. Nome da minha mãe também. Que teve um filho chamado João. Sim ou não? Mas de repente, diga de repente, um anjo apareceu. Seu marido, Zacarias, ele era sacerdote, fazia os serviços de sacerdote no templo. E ele estava na escala, naquela época, para fazer o serviço. Ele ficava vários dias lá.
Ele era responsável para fazer todos os rituais, tudo aquilo que a lei e a Torá mandavam. Mas de repente, diga de repente, diga outra vez, de repente, um anjo apareceu. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Aleluia. Versos 2 e 3. Eu vou ler do verso 1, a gente entender um pouco mais do contexto. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto, ou talvez a sua tradução, uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficência prometidas a Davi. Verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O profeta Isaías é o profeta messiânico, que fala muito sobre o Messias, fala muito da vida de Cristo, do que ele viria fazer, da sua obra redentora. Um profeta de ofício, e ele traz uma tremenda revelação para nós, que mexe com o nosso intelecto. E eu vou usar um termo aqui, eu tenho certeza que você vai me entender, porque tudo que está na Bíblia ofende a nossa linha de pensamento. Por que ofende? Porque não tem sentido para nós. Olha como ele começa: ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde e comprai. Isso não entra na nossa cabeça. Como que eu compro sem ter dinheiro? Comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então ele começa a fazer uma pergunta: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Agora ele falando de uma coisa que ele não entende, não tem sentido para ele. Vocês agem de uma forma que eu não sei porquê. Vocês têm uma maneira de pensar completamente diferente da maneira que eu vos fiz. Por isso ele fala: vinde a mim. Porque o que vocês, da maneira que vocês estão pensando, vocês não vão conseguir realizar os sonhos de vocês. Vocês não vão conseguir ficar satisfeitos. Vocês não vão ter prazer. Vocês não vão ter paz. Não vão ter alegria. Não vão ter comunhão. Por causa da nossa maneira de pensar, da nossa linha de raciocínio, de percepção,
E ele fala no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Entenda, ele não está falando sobre nossos desejos. Ele não está contra os nossos desejos. Ele não está contra o teu sonho. Ele não está contra o seu projeto. Ele não concorda com a sua maneira de pensar em relação a esse projeto. Ele não concorda com o caminho que nós estamos trilhando em direção a esse projeto. Bem, quantos estão entendendo isso? Nossa, minha voz ficou mais masculina agora, hein? Uau. Quantos estão compreendendo isso? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ele está falando de nível de pensamento. Ele está dizendo a diferença de pensamento. E por isso que muitos de nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, porque Deus tem um pensamento diferente do nosso. Não é uma questão somente de santidade. Eu não consigo me relacionar com o Senhor porque eu não estou em santidade. Não, porque a santidade é uma questão de pensamento. É um resultado, não é uma causa. É um resultado. Santidade é um resultado. Pecado é um resultado. A sua maneira de pensar, a sua maneira de perceber a mensagem, o que Deus está falando ou o que as pessoas estão falando, que vai te levar a ter atitudes pecaminosas ou atitudes de santidade. Mas apóstolo, que isso tudo tem a ver. Eu só estava tão legal falando das mães, eu estava gostando daquela parte da palavra. Essa eu não estou gostando não. São os seus pensamentos já, tá vendo? Você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Diga: de repente, um anjo apareceu. Para quê? Para mexer com o pensamento de um casal. Lucas capítulo 1. Lucas 1. Versículo 5. Evangelho de Lucas capítulo 1, verso 5 em diante. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abiás, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Eles eram o quê? Justos. Mas a esposa era estéril. Como pode Deus deixar uma mulher justa diante dele permanecer estéril? Tantos anos. Olha o seu pensamento aí. Está dando para entender? Olha o seu pensamento aí. Nós temos pensamentos, nós temos questionamentos, que o Senhor em si, Ele não fica bravo com você porque você quer saber das coisas. A questão é que Ele quer que o seu coração esteja aberto para esse pensamento que é muito mais alto. Ele quer que você esteja aberto para um pensamento que não é o seu pensamento. Entende isso ou não? Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Era acima da média, né? Era um casal acima da média. Mas não tinham filhos. E aqui está a causa. Porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade.
Versículo 11. Diga, de repente. Diga de novo. De repente. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias. Ei, o anjo aparece para Zacarias, e o temor vem, e ele abaixa a cabeça. O que estava passando na cabeça de Zacarias ao ver o anjo? Tudo diferente do que o anjo veio falar para ele. Entende? Diga, de repente. Deus vai vir com o pensamento dele que é muito mais alto, e vai alinhar o meu pensamento com o dele. Vai revelar a sua natureza, revelar o seu plano, o seu projeto, e eu preciso estar disponível e disposto para isso. Mas o anjo lhe disse: não temas, porque Zacarias estava temendo, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terá alegria e regozijo, e muitos, diga muitos, se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Ele já era batizado no Espírito Santo dentro da barriga, cara. Eu fui batizado no Espírito Santo com 24 anos de idade. Deu tempo de fazer muita besteira. Mas João já foi batizado no Espírito Santo dentro da barriga. E aí, você não pode ser batizado no Espírito Santo se você não for batizado nas águas. É o que a doutrina fala. Você não pode ser cheio do Espírito Santo se você não andar de acordo com o Senhor. Ei, o andar de acordo com o Senhor é resultado de você ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma condição de você andar, mas o andar é o resultado. A ordem está invertida. Nós estamos dizendo para as pessoas: ei, você tem que andar corretamente para Deus te usar. Não, Deus vai te usar para você andar corretamente. Nenhum homem é digno de ser usado por Deus. Essa mulher, esse casal, ele sendo sacerdote e ela sendo uma mulher justa, acima da média, um casal abençoado, mas eles queriam filhos e já estavam avançados na idade. Sabe o que é isso, meu irmão? Eles casaram, era cultural, eles se casavam muito cedo. Então você sabe o que é anos e anos esperando ter um filho, até que chega um momento que eles olham para si mesmos e falam: não tem mais jeito, já passamos da idade. Mas aqui o anjo fala para Zacarias que a oração dele foi ouvida. Isso significa que Zacarias ainda talvez orava por um filho, mesmo sendo avançado em idade. Diga, de repente, você vai ter um encontro com o anjo. De repente tudo muda. De repente você recebe a notícia do céu que a sua oração foi ouvida. De repente, esse de repente pode ser hoje, pode ser agora. Você chegar na sua casa, mamãe, e o seu filho vai estar lá dizendo: mãe! Eu te amo, mamãe. Me perdoa, mamãe. Que bom ser teu filho.
De repente. De repente. Agora imagine a cena. Isso ofende a nossa mente, isso ofende a nossa sabedoria, isso ofende a nossa inteligência. Como pode um casal de pessoas de idade avançada terem filhos? Como? O próprio sacerdote, marido, estava temendo a aparição do anjo. Então ele começa a revelar para Zacarias sobre o nascimento de João. E olha o que Zacarias fala, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como tereis certeza disso? Qual é o critério para essa pergunta? Diga: pensamentos mais baixos do que o do Senhor. Pensamentos mais baixos do que o dele. Naquele momento Zacarias estava em choque. Naquele momento Zacarias estava em conflito, porque não tinha lógica. Ele queria uma explicação lógica dentro das leis naturais da terra, da biologia. Mas a fé, diga fé, é o fundamento dos fundamentos. Ela faz você andar acima das leis dos fundamentos dessa terra. Mães, talvez você até hoje olhou para o seu filho que está perdido com uma perspectiva baseada nas leis dessa terra. Como isso pode acontecer? Quando você recebe uma palavra e a pergunta que surge no seu coração é: mas como que isso vai acontecer? Como que o meu filho vai sair das drogas? Como meu filho vai sair da prostituição? Como meu filho vai sair dos vícios? Como meu filho vai ser um filho mais amoroso? Como? Ah, Senhor, parece que Deus não conhece o seu filho. Mas Deus está dizendo aqui: você não conhece o seu filho. E que os pensamentos dele são mais altos do que os seus. Ele está alcançando o seu filho. Ele está alcançando o seu filho. Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Então respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto. Rei, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Diga: de repente. Isabel está na sua casa, fazendo as coisas que ela está acostumada a fazer. Zacarias estava no templo, fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer. Mas tinham perspectivas frustradas no seu interior. E de repente um anjo vem e traz uma boa notícia. Diga: boa notícia. Mas essa boa notícia não é entendida, porque nós recebemos a mensagem de Deus baseado nos critérios da terra, baseado nos padrões e nos fundamentos da terra. E sendo que a palavra está dizendo para mim e para você que os pensamentos deles é muito mais alto. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim também são os pensamentos do Senhor. Então, diante desse cenário, Isabel começa a ver a barriga dela crescendo. É assim que mulher grávida anda? Não? Algumas inclinam mais ainda, né? É isso? E aí, ó,
mas ela era de idade. Pessoas de idade, a tendência é se inclinar para frente, sim ou não? Barriguda, como que ia ser? Imagine Isabel andando nas ruas. Imagine Isabel andando nas ruas. Imagine como que mudou a rotina de Isabel. Imagine como mudou tudo em Isabel. Mas em compensação ela não estava entendendo absolutamente nada ainda. Mas olha só o que diz a palavra, versículo 24. Depois desses dias Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou. Diga, a rotina foi mudada. Os hábitos foram mudados. Diga, de repente, um anjo pode aparecer. E a minha rotina é mudada. Meus costumes são mudados. E agora eu tenho que me deparar com algo esplêndido, que eu sempre quis, mas eu já não tinha mais esperança de que iria acontecer. Tudo isso por causa dos nossos pensamentos, sendo que os pensamentos do Senhor são muito mais altos. Assim me fez o Senhor, ela se ocultou dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Isabel andava envergonhada. Agora Isabel não estava mais envergonhada. Isabel tinha um orgulho. Mas meu irmão, eu quero te trazer um cenário. Naquela época, você acha que como que as pessoas olharam para Isabel? Todas as vezes que as pessoas olhavam para Isabel e olhavam para Zacarias, vinha uma pergunta: como que isso aconteceu? Como isso aconteceu? E a tendência é que a sociedade aceite mais uma mulher estéril receber a graça de conceber do que um homem avançado na idade fazer uma mulher estéril engravidar. Então, provavelmente, pessoas podem ter pensado que Isabel também poderia ter um caso extra, com uma pessoa mais jovem, para ter a oportunidade de ter um filho. Quantos estão entendendo isso? Porque Satanás continua sendo o mesmo desde aquela época. Não é só hoje que nós pensamos mal sobre as pessoas, que nós desconfiamos das pessoas. Isso não é uma coisa desse século. Isso é desde sempre. Desde quando Adão e Eva decidiram obedecer à serpente. Vários pensamentos. E dentro deles, eles também tinham que ter convicções. Dentro de cada um de nós tem muitos pensamentos sobre áreas da nossa vida que nós precisamos nos render a esse de repente do Senhor. De repente. E o de repente não tem nada a ver com a sua capacidade. Não foi o anjo trazendo uma mensagem dizendo: a partir de agora Deus está te capacitando para que você mesmo comece a gerar uma criança. Não tinha nada a ver com Zacarias e Isabel. O de repente de Deus não vai ter nada a ver com você. Não é o seu talento, não é a sua capacidade, não é a sua habilidade que vai fazer as promessas se cumprir. A palavra de Deus é que cumpre a promessa. Por isso a honra e glória é dele, não é sua. Mas quando eu me deparo com situações e cenários, eu olho para a minha capacidade e é onde eu esmoreço, ou eu me animo. Eu vou dar um exemplo para você.
Quem já foi em Israel? Levante sua mão. Quase ninguém. Quantos querem ir em Israel? Quase todo mundo. Quase ninguém foi. Quase todo mundo quer ir. Por que você não foi? Por que você não foi? Você que está me assistindo, não sei se você levantou a mão, mas se você é um desses que não foi a Israel e quer ir a Israel, por que você não foi ainda? Eu vou dizer para você por que você não foi. Já que você quer ir, porque você olhou para você, das suas condições, e disse: ainda não é o tempo. Quando Deus quiser, eu vou. Aí a gente joga para Deus. Se o pastor Felipe chegar para vocês hoje, mesmo que ele não vá ministrar hoje, mas de repente tudo muda. Um anjo pode aparecer. Sim ou não? Então, dentro do planejamento, ele está de folga. Mas, de repente. E o pastor Felipe chega para vocês, pelo Espírito Santo, e fala: esse ano, vocês irão a Israel. Pela sua reação, você já sabe que você não creu nisso. Você nem se animou, nem arrepiou. Nada, fez nada. Nada. Porque você está olhando para as suas condições. Diga: os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os meus. Você está limitado no seu pensamento, mas você se torna ilimitado quando você se rende aos pensamentos dele. Zacarias, você e sua esposa terão um filho. Deve ter ficado esse silêncio assim também. Ei, igreja, vocês vão para Israel esse ano. Como será isso, Senhor? Eu não tenho dinheiro. Preciso de um milagre. É claro que você precisa de um milagre. Tudo que Deus está prometendo para você é um milagre. Não tem esse padrão aqui na terra. O que Deus tem para você não existe aqui na terra. A forma de Deus agir não é a mesma forma que aqui na terra. Vocês estão compreendendo isso? Então, da mesma forma que o anjo apareceu e mudou, trouxe uma perspectiva do alto, e Zacarias falou: como que isso vai acontecer? E se você for continuar lendo, para eu ganhar tempo aqui, que meu tempo está indo embora, você vai ver que o anjo falou assim: ó, Zacarias, você vai ficar mudo até o seu filho nascer. Mudo. Nós começamos a ter sentimentos, sensações, por causa da nossa incredulidade, por causa dos nossos pensamentos mais baixos. Ao invés de nós confiarmos nele. Muitas das vezes nós não entendemos, mas o entendimento só vem depois da fé. Diga: entendimento só vem depois da fé. Se você tentar entender para crer, isso não é fé. Isso não é fé. Mas quando você crê, aí você entende. E a Bíblia fala: e assim me fez o Senhor nos dias que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Isabel creu, e ela entendeu o que Deus estava fazendo com ela. Mas Zacarias, não. Você está entendendo isso? Diga: de repente, Deus pode mudar tudo na sua casa.
vai mexer com seus costumes. Eu primeiro tenho que acordar de manhã, eu tenho que tomar o meu café, porque se eu não tomar o meu café, não saio. Eu sei que essas coisas não acontecem aqui, é só com o povo lá de fora, né? Amém? Acontece aqui também? Se eu não tomar o meu café, fico mal-humorado, me dá dor de cabeça, meu dia não fica legal. Diga, de repente, Deus não vai deixar você ter acesso ao café. Ai, amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo essa palavra. Sim ou não? Aí, ó. Manifestou, tá vendo? Diga, de repente. Não! Eu não gosto, eu não sou de sair para ir para restaurante. Não gosto, gosto de comer na minha casa. Diga, de repente, aquilo que você está pedindo a Deus está lá no restaurante. Como? Eu não estou pedindo comida, graças a Deus eu tenho comida em casa. Mas a porta de emprego que você está pedindo, quem vai te dar é um empresário que está comendo naquele restaurante. E você, por causa dos seus costumes, que você tanto valoriza, sua maneira de pensar, você perde oportunidades. Porque você valoriza a sua tradição. E muitas pessoas estão sofrendo por causa de suas tradições, seus costumes. Principalmente pessoas mais velhas, pessoas com mais idade, estão sofrendo por causa de suas tradições. Poderiam estar vivendo ainda o melhor de Deus, poderiam ainda estar produzindo, poderiam ainda estar fazendo muito mais coisas, poderiam estar felizes, alegres em seus corações, mas preferem abafar coisas que gostariam de realizar, porque estão olhando para si e falam assim: não dá mais tempo, eu já estou caminhando para a morte, agora eu só vou ficar quietinho e acabou. Diga, de repente, o anjo vai chegar para você. Dá uma olhada aí para uma pessoa que tem um pouco mais de idade. Dá uma olhada. Você pode ficar grávida. Fala para ele. Você pode ficar grávida. Fala aí. Aí tem gente que já fala: não. Fala aí. Você pode ficar grávida. 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 De repente. Quantos querem? Mas como isso vai acontecer? Não quero mais filho, não quero mais filho. Filho dá muito trabalho. Sim ou não? Sim ou não? Então vamos lá. A Bíblia fala que filhos são heranças do Senhor. Então você está dizendo que a herança que Deus tem para você dá trabalho? Opa. E sabe o que é herança? Diga, herança é algo que traz benefício. Certa vez eu disse para um amigo meu, ele estava passando por uma dificuldade financeira, ele estava muito triste, é cristão, e a filha dele, graças a Deus, ela é muito bem financeiramente, ela e seu marido. E o genro dele chegou para ele e falou assim: olha, nós vamos viajar, fazer uma viagem. Ele tem uma empresa de tecnologia, e ele ia viajar para um determinado país para fazer compras para sua empresa,
E ele falou: eu vou aproveitar e vou passar uns 2 dias a mais para passear. E eu quero levar você e a minha sogra. Sabe qual foi a reação dele? Não quero. Obrigado, mas não quero. Desse jeito. Obrigado, mas não quero. Aí ele: mas por que, sogro? Porque eu não tenho dinheiro. Aí ele: mas eu não estou falando para você pagar alguma coisa. Eu quero te abençoar. Eu estou te chamando para ir. Eu estou te convidando para ir. Eu não estou pedindo para você pagar nada. Ele falou: não, agradeço, mas eu não quero. Ele foi ríspido com o genro. Então ele falou para a esposa: ó, falei com seu pai, chamei eles para irem com a gente. Ele foi meio ríspido, falou que não ia, porque não tinha dinheiro e não sei o quê, bababá. Aí a filha foi lá e falou: pai, vamos passear, só precisa esparecer a cabeça, só precisa dar um tempo, só fica dentro de casa, está com 60 anos de idade, só fica dentro de casa, está quase em depressão. E aí, mais uma vez ele fala: não vem me atazanar minhas ideias não. Já falei que eu não vou, obrigado, mas não vou, não quero, não tenho dinheiro, e eu não vou ficar em paz, eu vou querer fazer as coisas, eu vou ter que ficar dependendo do seu marido, e eu não gosto, não quero. Diga: os pensamentos me limitam. Então, no dia seguinte eu mandei uma mensagem para ele, dizendo assim: e aí, meu amigo, vamos tomar um café? Eu não sabia dessa história. E ele falou: vamos. E nós nos encontramos, tomamos um café e fomos caminhar no calçadão da praia. E ele me contou essa história. Ele me contou isso que eu acabei de contar para vocês. E eu disse para ele assim: olha, meu irmão, você está limitado aos seus pensamentos, mas se você aceitar os pensamentos de Deus, essa tristeza que está no seu coração vai embora. Você vai enxergar coisas maiores e mais altas. Aí ele: como assim, Leandro? Eu falei: a Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor para nós. Sabe o que isso quer dizer? Filhos veio para trazer benefício para os pais. E nesse momento a sua filha, junto com o seu genro, eles estão estabelecendo a palavra de Deus na sua vida, e você está dizendo não, por causa do seu orgulho, por causa da sua tradição, porque ele é aposentado militar. Eu sou autossuficiente. Estava sofrendo, mas eu sou homem, não dependo de ninguém. Família sofrendo, não depende de ninguém. Mas ao mesmo tempo falando: Senhor, por que o Senhor está deixando essas coisas acontecer comigo? Não depende de ninguém. Senhor, por que o Senhor está deixando essas coisas acontecerem comigo? Não depende de ninguém. Senhor, por que o Senhor não muda a situação? Uma palavra tua e tudo pode mudar. E Deus está falando: eu já mandei essa palavra, meu filho, você que não aceita, por causa da sua tradição. Senhor, basta uma palavra e tudo muda. E Deus está dizendo: eu já mandei essa palavra, eu já estou falando com você. Mas como isso ofende a sua tradição, você não aceita. Você quer uma palavra que esteja de acordo com a sua tradição. Isso não existe para Deus. Os meus pensamentos são maiores. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Você quer estar satisfeito? Venha para os meus pensamentos, para os meus caminhos. De repente, Isabel fica grávida. Te adoramos, Senhor, bendizemos a Ti. Tu és santo, Senhor,
Santo, santo, santo. Te adoramos, Senhor, bendizemos a Ti. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. Cante comigo. Te adoramos, Senhor, bem as vozes. Bendizemos a Ti. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. Se coloca de pé, se coloca de pé. Te adoramos, Senhor, bendizemos a Ti. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. Pra onde irei, se só Tu tens palavras de vida eterna? E conhecido, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pra onde irei, se só Tu tens palavras de vida eterna? E conhecido, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Te adoramos, Senhor, bendizemos a Ti. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. Te adoramos, Senhor, bendizemos a Ti. Tu és santo, Senhor, santo, santo, santo. Santo, santo, só Tu és santo. Declara, igreja, santo. Isabel de repente ficou grávida. Zacarias não entendeu nada. Assim também como os homens e mulheres que não entenderam quando Jesus falou: eu sou o pão do céu. Se você não comer do meu corpo, hein? Se você não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, ei, como é isso? Canibalismo? Canibalismo? É isso mesmo? O Senhor fala que Tu é o Filho de Deus e quer que eu me mova no canibalismo. Como que é esse negócio de comer do Teu corpo e tomar do Teu sangue? Ofendendo a nossa inteligência. E sabe por que Deus ofende a nossa inteligência? Para ser revelado no nosso coração aquilo que está oculto. Zacarias estava no templo, todo momento fazendo os rituais, todo momento fazendo aquilo que a lei mandava fazer. Mas na hora que se manifesta o céu, o coração de Zacarias se revela: eu não creio nisso. Como que isso vai acontecer? Mas dentro do templo, ele estava fazendo tudo o que teoricamente a Bíblia ou a Torá mandava fazer. Assim, quando Jesus também começou a falar: eu sou o pão da vida. Se você não comer do meu corpo e não tomar do meu sangue, você não terá parte comigo. A ofensa da nossa inteligência revela o caráter do nosso coração.
revela como está o nosso coração. E aquela multidão começou a se afastar de Jesus. Porque eles estavam ali com Jesus apenas por causa do pão dessa terra. Eles não estavam por causa do pão do céu. Muitas das vezes não é Satanás resistindo a você, é o próprio Deus. Mas eu não vou ministrar essa parte, porque eu vou falar isso à noite. Mas Pedro, ele não estava entendendo nada também. Mas houve uma inspiração. Ele disse: para onde eu irei, Senhor? Eu não estou entendendo nada do que o Senhor está falando. Mas uma coisa eu sei: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso eu não vou recuar, eu não vou desistir, e eu não vou sair daqui. Como você está entendendo isso? Feche seus olhos por um instante. Você, mãe, muitas das vezes você tem tratado o seu filho conforme os costumes, conforme tradições. Tem encarado a vida do seu filho conforme as tradições de mães. Muitas das vezes até tradições supersticiosas e místicas. E o Senhor está te dando uma palavra diferente para você fazer em relação ao seu filho. Mães estão resistindo porque acham que não é dessa forma que funciona. Entenda que mãe só existe por causa de um pai. E o pai sabe qual é o papel da mãe. Decida ouvir, mamães, o pai, porque ele te fez para um propósito. E ele sabe qual é esse propósito. A sua palavra, mãe, vai ter muito mais poder sobre a vida dos seus filhos quando você se render à orientação do pai. A orientação do pai. Hoje é o seu dia, graças ao pai. Onde Deus Pai te capacitou com essa dádiva maravilhosa de gerar uma vida dentro de você. Isso já é um sinal de que você depende dele para você ser mãe. Então continue dependendo dele para direcionar uma palavra de mãe. Está aí um bebezinho lindo. Continue dependendo do pai para ser mãe. Assim como não foi você que decidiu e fez essa criança linda ser gerada em você, foi o pai, para que ela cresça com sabedoria, entendimento e honra. Continue ouvindo a voz do pai para direcionar o seu filho. Mães, eu quero orar por vocês hoje. Você que está nos assistindo, mãe, vocês são guerreiras. Vocês são privilegiadas. Mas muitas mães estão sofrendo por causa de tradições. E hoje, quero dizer para você, é hora de abrir mão da sua tradição e se render à tradição do pai, que gera mães, que geram outros pais, que geram outras mães, e assim nós seremos satisfeitos. Pai, eu oro por cada mãe aqui nessa manhã, por cada mãe que está nos assistindo, e eu peço em nome de Jesus que o teu de repente se manifeste,
E que o Senhor encontre corações disponíveis como de Isabel. Como de Isabel, que viu a sua vergonha ser retirada de sua vida. Pai, existem mães aqui presentes, mães nos assistindo, que estão envergonhadas por causa de posturas de seus filhos, e que têm orado, têm intercedido e têm clamado ao Senhor pelos seus filhos. Pai, assim como o Senhor fez com Isabel, mudando toda a rotina dela, mudando toda a tradição, mudando toda a estrutura da vida de Isabel, para trazer um filho que daria benefício a toda a humanidade. Assim seja com essa mãe que está aqui presente e essa mãe que está nos assistindo. Que o Senhor possa vir com o seu de repente, e ela se renda aos seus pensamentos, Senhor, que são muito mais altos, para que todo o cenário seja mudado. Não só o resultado, mas as causas também. Eu abençoo esse dia. Eu abençoo você, mamãe. Eu abençoo você, mãe de todo mundo, que está espalhado por esse universo. Você é bem-aventurada. Você é escolhida. E foi através de uma mulher, de uma mãe, que o meu Salvador, que o nosso Salvador se manifestou nessa terra. Mãe, entenda o seu papel e entenda o papel do seu filho, e tenha uma vida satisfeita, abençoada, assim como Isabel teve, assim como Maria também teve. Eu abençoo você, mamãe. Você é bem-aventurada, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais alto que você puder. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, meu amigo. Que palavra preciosa, né? Glória a Deus. Quem antes do almoço já vai sair daqui satisfeito pelo pão vivo que desceu do céu. Vira para o teu irmão e fala: a noite tem mais. Amém?